Entrevistas na Rádio Iki. Primeira entrevista. Item interlocutor. A seguir, pela Rádio Iki, a seguinte entrevista com o mestre Samael Aunveor, guia da Associação Gnóstica Internacional. Mestre, poderia o senhor nos dizer de que forma se desenvolvem e como se preparam os programas dentro da Associação Gnóstica? Item mestre. Com o maior prazer darei resposta a essa interessantíssima pergunta. Em realidade de verdade, nossos ensinamentos programados se fundamentam nos descobrimentos que vamos fazendo sobre questões antropológicas. Tais descobrimentos se relacionam, precisamente, com os programas e são o embasamento dos mesmos. Obviamente, existe muito material didático espalhado por aqui, por lá e acolá, em nichos, pirâmides, sepulcros e diversas peças arqueológicas. Obviamente, que nós sabemos extrair, mediante regras precisas, o pensamento contido em cada peça arqueológica, para bem da gente contemporânea e por amor, naturalmente, à nossa querida pátria mexicana. Item interlocutor. Bom, pois, foi uma resposta muito interessante, mestre. Agora, gostaríamos que o senhor nos fizesse o favor de nos dizer, segundo o ensinamento gnóstico existem algumas dimensões, nas quais, pessoas devidamente preparadas podem incursionar nestas dimensões. Nossa pergunta é a seguinte: pode nos dizer quantas dimensões existem e em quantas dimensões pode, precisamente, uma pessoa incursionar e quem são essas pessoas que têm incursionado nestas dimensões? Item mestre. Certamente, essa pergunta me agradou muito, é muito interessante. A geometria tridimensional de Euclides tem sido na verdade muito discutida, nunca se aceitou em forma de dogma. No entanto, não há dúvida de que existem, por aí, ainda, muitas gentes retardatárias, engarrafadas completamente nesse tipo de geometria que já começa a sair de moda. Einstein aceitou uma quarta coordenada, assim o está demonstrando, precisamente, sua teoria da lei da relatividade. Não há dúvida de que a quarta vertical está demonstrada matematicamente. Continuando com estas divagações, diremos que nossos antepassados de Anark também conheceram a quarta dimensão. Se um lê cuidadosamente alguns códices, fica assombrado ao poder corroborar esta afirmação. Vem à minha memória, nestes instantes, o relato do Padre Duran, que é maravilhoso por si só. Tal narração se refere a um episódio da vida do famoso imperador Moctezuma. Querendo ele saber algo sobre nossos antepassados, sobre os antepassados da grande Tenochtitlan, chamou Tlacaelel, seu primeiro-ministro, e lhe disse: quero saber algo sobre meus maiores, sobre Quetzalcoatl, sobre Huitzilopochtli, sobre a mãe de Huitzilopochtli e sobre muitos outros insígnes varões. Desejaria visitá-los. Que sabes tu disso? Onde moram? Senhor, contestou Tlacaelel, nobre é teu coração porque vejo que recordas na verdade a nossos maiores. Chegar ali aonde eles moram, a longínqua Tulé, a Ilha de Cristal, no Polo Norte, é algo mais que impossível. O caminho está fechado por muitas selvas profundas e lagunas sem fundo, e feras monstruosas, ninguém poderia chegar até ali. Creio que isto é questão, mais bem, de encantadores, magos ou sacerdotes. Só tais gentes poderiam chegar até esse longínquo lugar. Sem embargo, há um grande historiador em nosso reino, poderias consultá-lo. O imperador, bastante comovido, resolveu dirigir-se com Tlacaelel ao lugar onde morava o historiador do reino. Venerável ancião, lhe diz, quero que me informes algo sobre nossos maiores, onde moram, onde vivem. Que sabes tu sobre o Huitzilopochtli e todos nossos antepassados, e sobre a mãe de Huitzilopochtli e sobre o grande Quetzalcoatl? Poderoso imperador, respondeu o venerável, o que tu me pedes é muito impossível, porque agora eles moram na longínqua Tulé e lá nenhum ser vivente pode dirigir-se. Há selvas profundas e impenetráveis, lagunas sem fundo, e raros são os que poderiam chegar àquele lugar. Mas tu tens 60 magos em tua corte e bem poderias consultar com eles. Vejo que me dissestes a verdade, bom ancião, porque eu mesmo tinha me afirmado meu primeiro-ministro. Deu as graças e se retirou. Convocou então, Moctezuma, aos 60 anciãos da grande Tenochtitlan, sábios qual nenhum, e lhes entregou presentes para Quetzalcoatl e para todos os antepassados dos antigos Nauas.
O acontecimento foi extraordinário. Disse que os 60 se dirigiram para um lugar longínquo onde realizaram certas cerimônias ou cultos, próprios de Anark, dançaram ao redor de um ponto fixo, untaram seus corpos com determinados ungüentos e à base de pura concentração do pensamento, se meteram dentro da quarta dimensão. Conta a lenda dos séculos que viajaram por entre a quarta vertical até a Terra dos Maiores, a Ilha Sagrada, localizada hoje em dia sob os gelos do Polo Norte, lugar onde realmente se encontra a longínqua Tulé. Disse que essa é uma camada geológica ou ilha santa que tem permanecido desde o princípio, sempre firme, ainda que coberta de gelos por estes tempos. Bom, o certo é que, de acordo com o relato, remetou-me sempre ao mesmo, com as narrações do padre Duran, sacerdote católico, acharam ali, eles, os viajantes da quarta vertical, a um venerável ancião. Se acercaram, e ele os interrogou. De onde vêm vocês? Viemos, disseram, da grande Tenochtitlan, somos súditos do grande imperador Moctezuma e trazemos presentes para nossos antepassados, bem, siga-me. Eles o seguiram e penetraram em uns recintos maravilhosos. Mas, no caminho, seus pés se afundavam na areia. Que lhes acontece a vocês, mexicanos? Por que estão tão pesados? Que é o que comem? Eles responderam, bebemos pulque e comemos toda a classe de carnes. Nos embriagamos. Ah, é isso que os tem tão pesados, mexicanos. Receberam os presentes, os veneráveis anciãos, e não está demais dizer que entre aqueles que apareciam como antepassados de Anarrak, figurava Quetzalcoatl, e a mãe de Huitzilopochtli, toda com o rosto pintado de carvão, e roupas rasgadas, disse. Se vocês, mexicanos, não suspenderem o pulque e continuarem com os sacrifícios humanos, saibam que do outro lado do mar, homens brancos e barbudos, se referia aos espanhóis, claro está, virão e os escravizarão e os destruirão. Conta a tradição que os 60 regressaram novamente ao reino de Moctezuma, e comunicaram ao primeiro-ministro e ao imperador tudo o sucedido. Eles choraram amargamente. Desafortunadamente, não se corrigiram e continuaram as orgias com o pulque, e os sacrifícios humanos, e enfim, tudo o que acontece quando uma civilização decai. Depois, já vimos que se cumpriu a profecia. Assim que, em realidade de verdade, de acordo com velhas tradições, dadas por alguns sacerdotes católicos, escritas em livros muito sérios, os antepassados de Anarrak manejavam os estados de Ginas ou Inas, como se chama aqueles místicos estados que se relacionam, precisamente, com a quarta vertical. Nós temos procedimentos ou métodos que, precisamente, aprendemos, ou os extraímos de alguns códices, por meio dos quais é possível, educando a força do pensamento, penetrar na quarta vertical. Não se trata de meras fantasias nem de utopias, não. Em realidade de verdade que já alguns de nós sabemos meter o corpo físico dentro da quarta dimensão, o logramos. Consideramos, pois, que o mundo é multidimensional. Assim que esperamos que em um futuro a gente se preocupem um pouco mais por conhecer as dimensões superiores da natureza e do cosmos. Item interlocutor. Mestre, a Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais está, precisamente, digamos, ministrando aulas gratuitas para todo aquele que deseja assistir às mesmas. E precisamente, pois, entre muitas das coisas boas que ensina, é, precisamente a maneira de penetrar na quarta dimensão. Mas nossa pergunta, sobre o mesmo tema, é no sentido de, mais ou menos quantos anos de estudo se necessitam para incursionar na quarta dimensão. Item mestre. Bom, o conceito tempo em nós foi eliminado e o substituímos pelo conceito espaço. Obviamente, aqueles que realizam grandes superesforços na educação das forças mentais, volitivas, etc., conseguem muito em breve realizar fenômenos relacionados com as dimensões superiores da natureza e do cosmos. No entanto, os desaplicados, os que na verdade não se dedicam ao estudo de suas lições, demoram muitíssimo em realizar tais experimentos com bom êxito. Item interlocutor. Mestre Samael Aunveor, que opina a Associação Gnóstica acerca da Bíblia? Item mestre. Consideramos que é um livro sagrado, o respeitamos profundamente. Mas os gnósticos temos, diríamos, nossa Bíblia. Quero referir-me, em forma enfática, à Pistis Sophia.
Tal obra foi encontrada no solo do Egito, a pá dos arqueólogos deu com o papiro. Foi traduzido mesmo, corretamente, a distintos idiomas. Desafortunadamente, veio em chave. Nós estamos desvendando para bem da humanidade. A Pistis Sofia contém os ensinamentos que Jesus de Nazaré deu a seus discípulos no Monte das Oliveiras. Todo o papiro está escrito em cópta e resulta, no fundo, maravilhoso. Nestes momentos estamos, precisamente, entregues ao labor de desvendar e explicar, claramente, o citado papiro. Estou seguro que será benéfico para todo o mundo cristão, porque se conhecerá melhor a palavra do Mestre. Aqui também, no México, não ficamos atrás. Aqui temos, nós, códices tão sábios como o Códice Borgia, que pertence à antropologia. Nos propomos desvendá-lo, graças às chaves que atualmente temos, para bem da humanidade doente. Esse códice contém ensinamentos extraordinários. Como se sabe, encontrou-se na Europa, pois, os estrangeiros sempre saqueiam nossas riquezas nacionais, levaram esse códice para a Europa. Por lá um menino, em um lugar, em uma casa muito aristocrata da Europa, brincava com o códice e até queimaram uma parte do texto. Afortunadamente, não foi muito o que se queimou, assim alcançou a salvar-se o códice. Alguém, interessado nesses estudos, logrou salvá-lo a tempo. Em nome da verdade, havemos de dizer, que contém uma sabedoria extraordinária que faremos conhecer oportunamente, e assim, continuaremos com nosso trabalho de antropologia agnóstica para bem de toda a humanidade doente. Item interlocutor. Muito obrigado, mestre. Mestre Samael, segundo a famosa teoria do alemão Heinrich von Däniken, estiveram astronautas em nosso planeta há milhares de anos. Queremos perguntar-lhe, que opina a Associação Gnóstica acerca desses vestígios, tão interessantes, que nos ensinam, seja pela imprensa, pelo rádio, pelo cinema, de que estiveram astronautas em nosso planeta Terra. Item mestre. Certamente, essa pergunta se relaciona em grande parte com a pré-história e até com a geologia, pois, bem sabido é que uma e outra têm mudado através dos séculos. Por exemplo, onde hoje está o Golfo do México existiu um vale precioso, mas em razão da submersão do continente Atlântico, tal vale desapareceu, as águas o inundaram. Em outras épocas, por exemplo, existiu uma faixa de terra que ia desde o norte do Golfo do México até a África, através da Atlântida. Por essa faixa de terra vieram muitas gentes de cor até nosso antigo país, México, já que haviam distintos reinos por aquela época. A Europa, então, não havia surgido completamente do fundo dos mares e a Atlântida se estendia de sul a norte, no oceano que leva seu nome, Atlântico. Assim é que a geologia se modifica incessantemente. Digo isto e cito isto, precisamente, porque na Atlântida tiveram o que se poderia denominar cosmoporto, naves cósmicas, tripuladas pelos famosos extraterrestres, desciam normalmente no aeroporto, ou cosmoporto, para ser mais claro, que estava localizado perto de uma das grandes cidades atlantes. Em distintas cidades atlantes haviam cosmoportos, mas o mais importante era o de Samios, a cidade de Samios, por aquela idade, era muito semelhante ao Paris moderno de nossos dias, era uma espécie de capital mundial de tipo cultural, supercivilizada, e os habitantes da Atlântida estavam acostumados à descida de astronaves, tripuladas por gentes de outros planetas. Isto não era estranho, isto não era raro, era tão comum e corrente como a cebola ou como a batata. Desgraçadamente, a civilização atlante foi decaindo, a gente utilizou as armas atômicas para destruição, o mesmo que em nossa época. Viase que a humanidade foi degenerando e então as naves foram se tornando menos frequentes. E quando a humanidade degenerou totalmente, quando se converteu em uma espécie de civilização semelhante à nossa, por sua degeneração, então as naves cósmicas brilharam por sua ausência. Sem embargo, não ficamos abandonados de todo. A Atlântida se afundou entre o fundo dos mares, isso não o podemos negar, através de cataclismos espantosos. Houve uma revolução dos eixos da Terra, os mares se deslocaram, mudaram de leito, e a Atlântida ao fim se acabou. Restos da Atlântida são as Antilhas, as Canárias, etc. Mas repito, não ficamos de todo tão abandonados, as naves cósmicas sempre sulcam o espaço, nos visitam. Já narrei várias vezes,
ante o auditório, pois, um caso concreto que a mim me sucedeu, tive contato direto, pessoal, com os habitantes de outros planetas. Esse contato logrei no Deserto dos Leões, Distrito Federal. Foi extraordinário. Achava-me na verdade naquele bosque, quando fui surpreendido por uma nave que desceu lentamente até aterrissar em um claro do bosque. Movido pela curiosidade, me acerquei ali a ver o que se passava. Grande foi minha surpresa ao ver, precisamente, sobre um tripé de aço, a uma nave extraordinária, maravilhosa. Abriu-se uma portinhola e desceu por uma escadinha um homem delgado, de média estatura, pele cor de cobre, olhos azuis, ampla testa, nariz reta, boca com os lábios delgados, orelha pequena, recolhida, mãos cunicas, alongadas, como as de um Francisco de Assis ou um Antônio de Pádua. Levava em sua destra um aparelho estranho, um instrumento mecânico que para mim era desconhecido, etc. Atrás dele, desceu toda uma tripulação, entre a que havia 2 damas de idade indecifrável. Estendi minha mão para saudá-lo e como coisa curiosa, ele também estendeu sua mão e a apertou comigo. O saudei em nosso idioma e ele também contestou também em perfeito espanhol, coisa que me surpreendeu bastante, eu não sabia que os astronautas falassem espanhol. Enfim, parece que aqui tem o dom de línguas. Assim o tenho entendido, pois, falou sem dificuldade alguma. Roguei-lhe me levasse a outro planeta, a Marte, lhe disse. Então me respondeu. Diz o senhor a Marte? Sim, a Marte. Bom, se isso está ali não mais. Foi a resposta. Fiquei perplexo, ali não mais? Lhe disse. Ora, ora. Oxalá pudessem os cientistas de nosso planeta Terra viajar assim tão fácil, como fazem estes homens. Para ele, isso está ali não mais. Foram inúteis minhas súplicas, no sentido de que me levasse. Me agarrei ao tripé esse de aço, sobre o que estava a nave. Não tinha vontade de soltar-me, estava resolvido a que me levassem aonde fosse, mas o capitão guardou silêncio. Posteriormente, toda a tripulação se sentou em uns troncos que havia aí, no solo, e uma das damas, pondosa de pé, falou em nome de toda a tripulação. Disse: se colocamos uma planta que não é aromática, junto a outra que sim o é claro que a que não é aromática se impregnará com o aroma da que sim o é, verdade? Lhe contestei, pois claro, isso é certo. Logo prosseguiu, o mesmo sucede nos mundos. Mundos com humanidades que antes andavam muito mal, agora andam muito bem porque se foram impregnando, pouco a pouco, com as radiações dos mundos vizinhos. Mas nós chegamos à Terra, como o senhor vê, e vemos que aqui, neste planeta, não sucede o mesmo. Que é o que está passando aqui? Estava assombrada aquela dama, estava estupefata. Tenho entendido que estava horrorizada do estado de perversidade em que nos encontramos. E para meu modo de ver e entender, pois tinha razão. Bom, eu lhe respondi como pude. Lhe disse. Este planeta Terra o que acontece é que é uma equivocação dos deuses. Logo resolvi arredondar melhor meu conceito, amadurecê-lo um pouquinho, e continuei dizendo-lhes, assim é o karma dos mundos. Karma é uma palavra oriental, mais bem sânscrita, que indica lei de causa e efeito, ou ação e consequência, isto é, tal ação, tal consequência, tal causa, tal efeito. Não pode existir efeito sem causa, nem causa sem efeito. Qualquer efeito pode converter-se em causa também, dentro da lei do encadenamento sucessivo, não? Pois bem, assentiu a dama com sua cabeça, fazendo uma vênia respeitosa. A outra dama assentiu também, e os cavalheiros, todos, assentiram com uma vênia, também, da cabeça. Bom, eu me senti satisfeito de que não havia metido tanto a pata, verdade? Tratei de arredondar o conceito melhor que pude e me resultou. Todos se puseram de pé, para regressar à nave. Eu vi que a coisa já estava grave, que se iam e não me levariam, e eu tinha tantas ganas de ir. Me resolvi, simplesmente, a reiterar minha demanda ao capitão. Lhe disse: eu sou um homem, com perfeito sentido de responsabilidade moral, sei o que estou pedindo-lhe, capitão. Necessito trazer informes com dados de outras civilizações,
provas de que existe vida em outros mundos. Estes terrícolas são muito difíceis, incrédulos em 100%, estes não creem nem em sua própria sombra. Eu conheço aos terrícolas, sou um habitante deste mundo e sei o que são. Estes, nem chorando-lhes lágrimas de sangue lhe creem, são incrédulos, materialistas, grosseiros em 100%. Bom, não valeu isso, nada do que disse. Ao fim me respondeu o capitão, e isso para mim foi como uma dádiva maravilhosa, dizendo: no caminho iremos vendo. Isto disse a tempo que levantava seu dedo índice, o dedo índice da mão direita. Bom, foi para mim um consolo, sequer essa frase, ainda que fosse essa. Sei que não são terrícolas, os terrícolas zombam de um. Estes não, estas gentes não, e essa frase, estou seguro que a cumprirá. Mas, a que caminho se referia o capitão? Entendo que é o caminho da sabedoria. Bom, aí estamos, avançando um pouquinho mais, aí vamos com nossas investigações. Tratamos de corrigir nossos defeitos psicológicos, para ver se um dia logramos que o capitão se lembre de nós e nos leve a conhecer outros mundos habitados. Depois, ditas tais palavras, aquele homem extraordinário, seguido por sua gente, regressou à nave. Subiu por uma escadinha, abriu uma escotilha e penetrou na mesma. Me retirei convenientemente sem que eles me exigissem. Compreendi, simplesmente, que a radiação poderia acabar com minha vida, não? E me retirei a certa distância para observar o que se passava. A nave aquela girou sobre seu eixo e se elevou a grande velocidade, até perder-se no infinito. Assim, pois, tenho estes dados e os comuniquei aqui, a vocês, com muito gosto. E é claro que a questão foi surpreendente. Para mim, hoje em dia, a questão dos discos voadores, etc., já não é um motivo de curiosidade. Entendo que para ser levado a outros mundos habitados, se necessita ser mais limpo, mais responsável, eliminar muitos defeitos psicológicos, etc. Estou me esmerando, a ver se é possível que corrigindo meus defeitos, possa um dia voltar a ser visitado por essa tripulação. Deus eme a esperança e, simplesmente, estou seguro que cumprirão sua palavra porque não são terrícolas. Item interlocutor. Oxalá e assim suceda, mestre. Amável e gentil auditório, nesta forma, tivemos muito gosto em oferecer neste programa Aquário 77, da Rádio IQ, esta entrevista com o mestre Samael Aunveor, guia da Associação Gnóstica Internacional, que se encontra de visita em Cidade Obregón, dando um importante ciclo de conferências. No seguinte programa da série, lhes convidamos a escutar outra interessante entrevista que com todo gosto lhe faremos ao mestre Samael Aunveor. Muito obrigado por sua atenção, tão amável, e que passem muito bem. Segunda entrevista. Item interlocutor. Senhoras e senhores, muito boas noites. Uma vez mais temos neste programa Aquário 77, outra interessante entrevista com o mestre Samael Aunveor, guia da Associação Gnóstica Internacional, que se encontra de visita em Cidade Obregón ditando um importante ciclo de conferências. Bom, pois, nossa primeira pergunta é a seguinte: que opina a Associação Gnóstica acerca das doutrinas yogas, tais como a Hatha Yoga, Kundalini, etc. Item mestre. Com o maior gosto darei resposta a esta interessantíssima pergunta. Certamente, existem diversas escolas yogis, Kundalini Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, etc. De modo algum nos pronunciaríamos jamais contra nenhuma destas ramas da yoga, mas estamos absolutamente seguros de que, enquanto continuarmos com nossos defeitos de tipo psicológico, por muitos avanços yogicos que logremos, indubitavelmente, continuaremos com a consciência dorminda. Parece-me que é indispensável pensar um pouco mais em psicologia. A psicologia oferece surpresas extraordinárias. Em verdade que nós, os gnósticos, temos uma psicologia de tipo revolucionário, e antes que pensar em muita Hatha Yoga, nos interessa, mais que tudo, a revolução da consciência. Estou seguro que se as gentes compreendessem o que é o eu, o mim mesmo, se encheriam de profunda consternação. Se alguém pudesse mirar-se em um espelho e ver-se de corpo inteiro, tal como é, fugiria horrorizado.
E é que o eu, em realidade de verdade, existe dentro de cada um de nós em forma pluralizada. Indubitavelmente, cada um dos elementos do eu é indesejável. Em cada um de nós há ódio, inveja, preguiça, gula, fornicação, violência, etc. De que serviria que nos voltássemos muito hábeis, por exemplo em Hatha Yoga, se continuamos com todos esses elementos indesejáveis dentro de nossa psiquis? Parece melhor, antes que nos dedicarmos a fazer as cambalhotas da Hatha Yoga, dedicarmos, na verdade, a corrigir-nos, a eliminar, de si mesmos, nossos próprios defeitos psicológicos. A consciência do ser humano está dormida, profundamente dormida, está metida, diríamos, dentro de cada um dos elementos psicológicos que possuímos, está engarrafada entre o ego, entre o eu, entre o mim mesmo. Poderia dizer-se, com outros termos, que estamos todos submergidos em um estado de hipnose coletiva. As gentes estão dormidas. Sem embargo, ignoram que dormem. As gentes estão em transe hipnótico, mas ignoram que estão em transe hipnótico, sonham que estão despertas, mas não estão despertas. Só desintegrando, na verdade, todos os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos, poderíamos lograr o despertar completo da consciência e isso é o fundamental. Quando um desperta, pode ver, ouvir, tocar e palpar todas as dimensões da natureza e do cosmos, porque bem sabemos que nosso mundo é multidimensional. Item interlocutor. Mestre, em nossa entrevista passada, lhe ouvimos mencionar uma palavra, que você disse era pronunciada em sânscrito, e é karma. Sabemos também, pelos estudos que realizamos e pelo que lemos, que existe outra palavra, dharma, que vai ligada, precisamente, com a primeira. Mas lhe rogamos que seja tão amável, em nos dizer, ou melhor dito, em nos dar uma mais ampla explicação acerca destas duas interessantíssimas palavras, que estão tão ligadas com os estudos que realizam os alunos da Associação Gnóstica. Item mestre. Com o maior gosto dou resposta a essa pergunta interessante. Karma significa lei de causa e efeito, tal causa, tal efeito. Dharma significa recompensa. Disse que as más ações pesam sobre nós, que tarde ou cedo caem sobre si mesmos como um raio de vingança, e isso é certo. Uma má causa deve produzir um mau efeito, uma má ação deve trazer uma péssima consequência. A palavra dharma é diferente, é também um termo sânscrito, e significa recompensa, prêmio. Se nós fazemos bem, recolheremos bem, se semeamos em boa terra, recolheremos o que semeamos, isso é óbvio. Assim pois, karma e dharma são palavras sânscritas muito interessantes. Item interlocutor. Mais ou menos, a associação gnóstica, em quanto tempo crê que foram construídas as pirâmides do Egito e quem foram esses extraordinários construtores? Item mestre. Com o maior gosto darei resposta a esta pergunta. Certamente, as pirâmides do Egito foram construídas pelos Atlantes, muitíssimos milhares de anos antes de Jesus Cristo. Consideramos que a grande pirâmide data de uns 27.000 anos antes de Cristo, e as outras têm, pouco mais ou menos, idades similares. Sem embargo, e ainda que pareça incrível, as pirâmides do México são mais antigas, não foram construídas, como se diz, pelo ano 1325. Absolutamente não. São muito mais antigas que as egípcias e foram construídas diretamente pelos Atlantes. Quem digam que a grande Tenochtitlan foi fundada por lá no ano 1325, pois estão completamente equivocados. Quem afirmem que foi no ano 1400 ou no 1500, estão muito mais equivocados, coincidiria, pois, com a chegada dos espanhóis, não? Assim que, na verdade, não é possível levantar uma poderosa civilização, como a que tiveram os Nauas, uma civilização extraordinária como a da grande Tenochtitlan, no espaço de 1 ou 2 séculos. Isso resulta algo mais que impossível. Assim que a verdade é que estas pirâmides são mais antigas que as do Egito e que a grande Tenochtitlan não foi fundada uns 2 séculos antes que chegassem os espanhóis, não. A grande Tenochtitlan é mais antiga do que se crê. Tão antiga, e se sequer mais antiga que as pirâmides do Egito. Quem afirmem o contrário, pois, afirmam coisas absurdas, porque ninguém pode ir a fundar uma civilização tão portentosa,
como a da Grande Tenochtitlan, no espaço de 1 ou 2 séculos. Se necessita muito tempo para fundar uma civilização dessa magnitude. Item interlocutor. Muito interessantes suas palavras, mestre. E agora, aproveitando sua estância em Cidade Obregón, pois queremos, sinceramente, desejar-lhe muita sorte em sua conferência desta noite, é a terceira e é a última. E creio, sinceramente, que recebemos, pois, quase 100% de opiniões em seu favor, no sentido de que foram conferências muito interessantes, muito didáticas, e cheias de compreensão para nosso auditório, que muitas vezes não está preparado para escutar uma conferência. E desde logo, dada sua capacidade intelectual e psíquica, vamos aproveitar a oportunidade para fazer-lhe a seguinte pergunta. Muitas vezes nos perguntamos o que é o que passa fora de nosso planeta, que é o que sucede fora de nossa galáxia, mas esquecemos o que está sucedendo em nosso planeta. Poderia o senhor nos dar uma opinião acerca de se existe ou não o Yeti, esse famoso monstro das neves, como o chamam alguns escritores? Item mestre. O homem abominável das neves, como assim lhe tem sido qualificado, existe realmente e tem sido fotografado, não só nos Himalaias, senão também na América. Ao em algumas selvas profundas da América do Sul, ao, também, em alguns lugares da mesma Califórnia. Não faz muito tempo, certa revista dos Estados Unidos publicou, precisamente, a fotografia do Homem das Neves, em um bosque profundo da Califórnia. Assim que o Yeti vive em todos os países de nosso mundo terra. É homem, mas se lhe olha como a uma besta, nunca fez nada a ninguém, mas se lhe odeia e persegue pelo delito de não querer ele meter-se dentro de nossa supercivilização, que entre parênteses, de civilização não tem nada. Mas nós somos egoístas, gostaríamos de ver ao Yeti vestido com calças, gravata no pescoço e bonita camisa, arrumado ao estilo do século XX, etc., etc., etc. Mas como o Yeti se empenha em permanecer isolado, se lhe persegue com cães, com espingardas, se lhe quer dar morte. Essa é a triste realidade do Yeti. Item interlocutor. Bom, obrigado, mestre. Realmente, para nosso gentil auditório deste programa, Aquário 77, é uma grande oportunidade de estar escutando esta entrevista com as palavras tão interessantes do mestre Samael Aunveor, que é o guia da Associação Gnóstica Internacional. As leis de rádio e televisão são um pouco estritas, no sentido de que ninguém que faça uso destes microfones pode alarmar o auditório, muito menos propagar versões que não sejam positivas. Por isso é que estamos rogando a compreensão de nosso gentil auditório, pela seguinte pergunta que vamos fazer ao mestre Samael Aunveor. Como antes dissemos, não é nosso interesse alarmar a ninguém, senão, simplesmente, que tomemos a resposta do mestre Samael Aunveor como algo que deve nos interessar, posto que o estamos vivendo neste ano 1977 e possivelmente viveremos ainda com mais realidade dentro de 10, 15, 20 ou 30 anos. Quem sabe? Mestre, na famosa convenção que houve em Guadalajara no mês de novembro, da Associação Gnóstica Internacional, tivemos oportunidade de escutar um de seus interessantes discursos, no qual o senhor alude a um planeta que vem precisamente a passar, dentro de poucos anos, muito perto de nosso planeta Terra. Os efeitos, segundo a associação, já se deixam sentir, e têm sido alguns terremotos que assolaram a nosso planeta, na Rússia, na China, Estados Unidos, Itália, Turquia, etc., etc. Poderia o senhor ter a amabilidade de nos dizer a que distância, mais ou menos, se encontra atualmente este planeta e mais ou menos em que época passará perto da Terra? Item mestre. Certamente, trata-se do planeta que os astrônomos batizaram com o nome de Barnard I. Tenho entendido que o nome de Barnard se deve a um astrônomo que se qualificou a si mesmo como descobridor do planeta. Sem embargo, antes que o nome de Barnard aparecesse nos céus, já nós havíamos falado amplamente sobre o mesmo, sobre o planeta ao que nos referimos. E recordemos nós, precisamente, a Nostradamus. Também citou, pois, ao planeta que vem, e o batizou com o nome de Hercólobos. Suas razões teria Nostradamus para pôr-lhe tal nome. A crua realidade dos fatos é que se trata de um mundo do Sistema Solar Tilar. Todo o Sistema Solar Tilar está se acercando, perigosamente, a nosso Sistema Solar de Ors, que assim se chama este, nosso sistema.
Hercólogos tem uma órbita gigante e cada vez que aquele mundo se acercou a nosso mundo Terra, produziu uma catástrofe. Ao final da época lemúrica, Hercólogos se acercou perigosissimamente a nosso mundo Terra e então o fogo dos vulcões acabou com a Lemúria. Terríveis terremotos, como sequência ou corolário da aparição de tantos vulcões, fizeram que o velho continente, que outrora estava situado no Pacífico, afundasse através de 10.000 anos, pouco a pouco, entre as bravias ondas do Pacífico. Quando Hercólogos chegou ao final da época Atlante, produziu-se uma revolução dos eixos da Terra. Os mares mudaram de leito e as enfurecidas ondas tragarão a Atlântida. Esse é o famoso dilúvio universal, citado em tantas e tantas lendas religiosas. Nestes precisos instantes, Hercólogos vem de novo. Viaja, a velocidades extraordinárias, através do espaço, seguindo sua órbita. Obviamente, ao acercar-se a certa distância será visível para todo mundo, à simples vista em pleno meio-dia. É 6 vezes maior que Júpiter, o titã de nosso sistema solar, e milhares de vezes maior que a Terra, é um monstro do espaço. Quando Hercólogos se acercar, o primeiro que saltará à superfície, atraído pela força magnética do mesmo, será, precisamente, o fogo líquido do interior da Terra. Este queimará a crosta de todo o planeta Terra. A crosta geológica se queimará, pois, será incinerado tudo aquilo que tem a vida. E no máximo do acercamento de Hercólogos se produzirá uma revolução dos eixos da Terra, os mares mudarão de leito e as atuais terras ficarão submersas no fundo dos oceanos. Assim que, em realidade de verdade, se acerca uma grande catástrofe. Os astrônomos de todos os observatórios do mundo Terra já fizeram os mapas da grande catástrofe. Em nossa instituição temos um mapa que foi feito, não por nós, senão pelos observatórios, um mapa altamente matemático, científico, sobre a grande catástrofe. É um mapa cosmográfico maravilhoso. Por esse mapa nos damos conta de que Hercólogos afetará, em primeiro lugar a nosso planeta Terra, e em segundo lugar a Marte, a Urano e a Júpiter, mas o principal impacto vai recebê-lo nosso mundo Terra. Assim que esta civilização está chamada a perecer dentro de muito pouco tempo. Os maias não são tão ignorantes como muitos ilustrados o supõem. Há quem pensem que as gentes do Maiab nada sabiam sobre astronomia, ou sobre matemática, etc., e se equivocam. Eu poria um maia, com cálculos matemáticos, a rivalizar com o melhor matemático do mundo, ou com qualquer computador, e estou seguro que eles com os grãos de café e outros de milho, fazem operações que surpreendem a todo mundo, mais rápido que qualquer computador. Ainda hoje em dia conservam eles seus sistemas de fazer cálculos. Afirmam os maias, de acordo com seus cálculos matemáticos, que isto que estamos dizendo sobre Hercólogos e a grande catástrofe, será no Catum 13. Para eles, os 13 catunes é algo muito sagrado. Até agora, seus 12 catunes se cumpriram ao pé da letra e aguardam a grande catástrofe para o Catum 13. Pergunta Vase a um ancião maia o seguinte: Teu filho verá? Respondeu: Não, meu filho não o verá. Teu neto verá? Meu neto, disse, sim o verá. Para que época é o Catum 13? Dizem os maias, que o Catum 13 entra no ano 2043. De maneira que a grande catástrofe, segundo eles, vem com o Catum 13. E isto é muito interessante. Item interlocutor. Termina o programa.